Opa, tudo bem? Eu tenho recebido várias perguntas interessantes que eu vou responder aqui no vídeo de hoje, inclusive de pessoas que têm mais que 40 anos de idade, 50 anos de idade ou até mais que 60 anos de idade preocupadas com seus investimentos. Eu vou até compartilhar aqui na tela, o pessoal da edição vai colocar aqui. Por exemplo, tem um amigo nosso aqui que colocou: tenho 67 anos, pretendo chegar aos 75 com R$ 1 milhão investidos e a partir daí viver de dividendos. Excelente! É possível só com os FIIs? Na minha opinião, os FIIs são uma ferramenta muito boa sim, mas ao longo do vídeo aqui a gente fala mais sobre os fundos imobiliários especificamente, mas meus parabéns por você e todas as pessoas que estão investindo para viver de renda. Outra pergunta bem legal que chegou aqui, ó. Eu tenho 51 anos de idade, o que você indica para eu poder me aposentar com 6 anos? Ou seja, 6 anos a partir de agora. A gente vai fazer essas contas aqui, preparei uma calculadora para compartilhar com vocês e você está vendo algumas dessas perguntas que a gente recebeu ao longo desses últimos dias. Para quem não sabe, essas perguntas aqui vêm de um grupo seleto, um grupo VIP, digamos assim, que está participando da Maratona da Liberdade Financeira. Eu não sei se você já viu, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque é uma série de conteúdos que eu tenho preparado. A gente tem um grupo no WhatsApp, né, que a gente manda algumas enquetes lá. Essas pesquisas vão por e-mail, vamos ter live, vamos ter conteúdos, série de vídeos, tá? Essa Maratona da Liberdade Financeira, então eu te convido a participar também, beleza? Fazer parte desse grande grupo aqui de investidores e investidoras que quer mudar de vida para viver de renda, e isso é possível, estaremos juntos nessa jornada. Esse link está aqui na descrição também, tá bom? Agora, voltando aqui para a pergunta do nosso amigo, vamos lá, né? Em 6 anos é possível se aposentar? A gente não tem todas as informações aqui para fazer as contas, mas a gente consegue fazer algumas simulações importantes. Até porque, outro dia até fiz um vídeo aqui falando isso. Dá para fazer um plano de aposentadoria com investimentos? Ou seja, um plano de liberdade financeira? Um plano para viver de renda? De repente isso daqui vai demorar 10 anos investindo. De repente pode até demorar 6 anos, que é o que o nosso amigo colocou, né? Mas sabe o que é importante? Eu estava fazendo uma pesquisa, olha só, vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque veja a quantidade de notícias falando que a expectativa de vida dos brasileiros aumentou. Ou seja, não importa a idade que você tenha, nesse momento, você que está assistindo esse vídeo, é muito provável que você viva por mais anos até do que a sua família viveu, né, do que a média que os brasileiros viveram ao longo dos últimos anos. Então assim, muita gente fala, já tenho 50 anos, tá muito tarde para investir. De jeito nenhum, é bem provável até que você chegue com 100 anos de idade, né? O nosso amigo aqui que já está com 67, ele já está se preparando, porque 75 anos, para ele ainda é novo. Né? Se ele viver até os 100 anos, ele tem mais 30 anos, 30 e poucos anos de vida, né? Então, não espere, né? Participe aqui da nossa equipe, do nosso time e seja um investidor também, até porque a expectativa de vida está aumentando e a gente não pode depender só do INSS. Essa é uma questão importante, né? Nosso amigo colocou aqui, pô, com 75 anos ele vai ter R$ 1 milhão. Ah, mas Ricardo, R$ 1 milhão não é o suficiente para eu viver de renda? Né, R$ 1 milhão deve gerar algo em torno de R$ 10 mil por mês de renda passiva? Bom, para algumas pessoas R$ 10 mil é extremamente suficiente. Para algumas pessoas pode não ser, mas de repente pode até ser um complemento do INSS, tá? Então, tenha assim um plano de liberdade financeira, a gente pode te ajudar nisso. Agora, vamos para as contas, né? Vou colocar aqui essa calculadora, né, para a gente fazer aqui as nossas simulações. E aí, pessoal, a grande questão aqui, a primeira questão, antes de tudo, para quem já tem mais de 40, 50 ou 60 anos de idade, essa questão aqui é fundamental, que é a seguinte: você já tem algum patrimônio hoje ou você está do zero? Essa pergunta é muito importante, porque as simulações mudam muito, né? Se você tem zero de patrimônio hoje investido, você vai ter que aportar mais todos os meses. Mas se você já tem um patrimônio investido hoje, ou mesmo se você já tem algum patrimônio que provavelmente você vai vender e transformar isso no seu plano, no começo do seu plano de autonomia financeira, isso é muito melhor, né? Então, digamos que você tenha um carro ou uma casa que você vai vender, isso já vai ser o aporte inicial do seu plano de dependência financeira para viver de renda. E aí isso ajuda muito, tá?
Por que eu digo isso? Poxa, porque às vezes as pessoas estão com 40, 50, 60 anos, elas já acumularam algum patrimônio ao longo da vida, de repente em algum imóvel, né, ou mesmo, como eu falei, um carro, enfim, alguma coisa que você já tem. E isso é muito importante, né? Pelo que eu tenho conversado com as pessoas, a maioria já tem alguma coisa. Já tem pelo menos, sei lá, 50 mil reais investidos, ou tem um lote, um terreno, enfim, que consegue transformar isso em, sei lá, 100 mil reais. Para começar os investimentos, isso é muito importante. E eu vou te mostrar isso agora, tá? Então, vamos traçar a simulação aqui daquele nosso amigo. Vamos dizer que ele já tenha, por exemplo, 100 mil reais hoje, né? Daqui a 6 anos, quanto dinheiro ele vai ter? 202 mil reais. Então, em 6 anos, ele dobra o patrimônio dele. E aí, pessoal, é importante, eu estou colocando uma rentabilidade aqui de 1% ao mês, tá? Nem muito arriscado, nem muito extremamente conservador, um meio de campo aqui, tá bom? Bom, mas aí o que é a primeira coisa que a gente vê? Em 6 anos, 200 mil talvez não seja suficiente para essa pessoa viver de renda, né? Mas olha só, se a gente começa a pensar um período um pouquinho maior, em 10 anos, a gente já está falando que ele triplicou aqui, né, o patrimônio dele, 300 mil. E se ele tem 51 anos de idade, vamos pensar que ele pode se aposentar com 65, né? Então ele ainda tem 14 anos, né? Em 14 anos, já seria 500 mil reais. Mas ainda pode ser que não seja o suficiente, correto? Aí que tá. Nesse momento da vida, os aportes são muito importantes. Ou seja, o quanto de dinheiro você consegue colocar todo mês. De poupar, né, as suas receitas e guardar isso e multiplicar isso através dos investimentos, tá? Aí vamos traçar aqui uma simulação. De repente, se a pessoa invista R$1.000 por mês, bom, em 6 anos, 300 mil reais. Em 10 anos, 500 mil reais. Em 14 anos, praticamente R$1 milhão. São muitas as simulações que você pode fazer, ok? Inclusive eu vou deixar um link aqui na descrição também para você fazer o download dessa calculadora. E aí você vai mudando os números aqui, né? Você tem um valor inicial ali maior, ou então você tem aportes mensais um pouco menores, você vai tendo que calibrar o tempo com isso, tá bom? O importante é que você vai fazer isso, tá? Essa planilha pode ser o fator motivação para você conseguir, beleza? Agora, pessoal, já aqui na tela também, mais uma pergunta que chegou foi a seguinte, ó. Qual a melhor carteira para aumento de patrimônio e também para ter retornos com dividendos para mim que tenho 43 anos, sou casado e tenho 2 filhos pequenos? Bom, a pessoa que está nessa faixa dos 40 anos de idade, né, qual é a minha opinião? Bom, eu acho que essa pessoa provavelmente está no ápice da carreira profissional dela, tá? Então eu acho que esse é o momento que você tem que guardar a maior parte do dinheiro que você consegue, porque provavelmente esse seja o maior salário que você tem na sua vida, tá? Então assim, se você não consegue poupar nada todos os meses, talvez você tenha que rever alguma coisa, né? Ou você precisa de um emprego melhor, ou fazer uma renda extra, ou provavelmente você só está precisando enxugar o seu orçamento mensal. Não é tarde de jeito nenhum. É óbvio que se você tivesse começado com 30 anos, seria melhor. Mas assim, os primeiros anos de um planejamento financeiro são os mais difíceis. Talvez hoje você está com 43, até os 47, 48 vai ser muito difícil. Você vai poupar muito e de repente você não vai ver essa bola de neve de dinheiro do seu patrimônio tão grande. Mas fica tranquilo, porque quando você tiver 50, 55, 60, aí você vai estar nadando no dinheiro, tá? Mas você tem que começar até para cumprir alguns marcos, né? Ultrapassar algumas barreiras. O primeiro 10 mil reais investidos, depois o primeiro 100 mil reais investidos, e isso vai deixando o seu dinheiro muito mais rápido, né? O seu patrimônio cresce muito mais rápido por causa dos juros compostos. Então, nesse momento, né, eu diria para você, poupe o máximo possível. Vai ser extremamente importante no seu planejamento daqui para frente. E aí, falando sobre carteira, né, concluindo essa pergunta e até já colocando mais uma aqui na tela, olha só, gostaria de saber se uma carteira de crescimento com objetivo de aposentadoria, para uma pessoa como eu, concursada com 48 anos de idade, pode ter um percentual de 60% em FIIs. E aqui ela coloca aqui também uma outra composição de carteira, tá? Importante, pessoal, o que eu vejo aqui, que eu acho muito legal, principalmente para essas pessoas que estão quase nessa faixa de 50 anos de idade, mais ou menos. Eu vejo muito gosto pelo estudo, né, de querer ter mais informações, de estar a fundo. Às vezes eu vou em eventos presenciais aqui em São Paulo, a gente vê muitas pessoas querendo ouvir
um gestor de fundo imobiliário falando, por exemplo, buscando esses conteúdos aqui nas redes sociais, e isso é muito legal. E por que eu estou trazendo esse ponto? Bom, primeira parte dessa resposta aqui. Eu acho que você deve investir naquilo que você conhece, acredita ou mesmo gosta. Então assim, você gosta muito de FIIs, você estuda FIIs, você olha aqui os nossos vídeos, vê relatório gerencial, contrata uma carteira recomendada de investimentos, que inclusive a gente vai ter isso aqui em breve. Então se você gosta muito disso, não tem problema nenhum você investir 60% em FIIs, tá? Porque o errado, na minha opinião, é você investir naquilo que você não conhece ou não gosta, só porque você está seguindo alguma diquinha, alguma manada, alguém que te falou uma dica quente, mas você nem sabe o que você está fazendo, tá? Então não vejo problema nesse ponto. Agora, segunda parte da resposta. Eu, particularmente, na verdade a segunda parte eu volto um pouquinho aqui, que assim, seria errado, por exemplo, ter 100% do dinheiro investido em fundos imobiliários? Bom, na minha opinião, o erro de uma pessoa que está 100% em FIIs, o único erro é o seguinte, é você não aproveitar um pouquinho das outras classes de ativos. Então a gente tem renda fixa é mais seguro do que o fundo imobiliário, embora o fundo imobiliário provavelmente vai render mais, tá? Agora, quando a gente coloca ações, investimentos no exterior ou mesmo criptomoedas, tende a ser mais rentável que o fundo imobiliário, embora mais arriscado. Então veja, são características diferentes. Eu até compartilho aqui na tela, eu fui pegar a cotação do IFIX no último ano, né, que é a média dos fundos imobiliários, bastante alta, né, 22% de alta. E a gente pode até comparar com o Ibovespa, que são as ações, principais ações aqui da Bolsa do Brasil. Veja, o Ibovespa cresceu muito mais. As ações, tendo mais risco, elas tendem a performar melhor. É uma certeza garantida? Não, né? Até porque se a gente pegar um período maior, em 5 anos, os fundos imobiliários renderam até mais, né? E veja que esse gráfico aqui dos fundos imobiliários tem quedas muito menores. Então os FIIs são mais estáveis, percebe? Então assim, um erro investir 100% em FIIs? Cara, talvez sim, porque tem outras opções com outras características. Mas assim, se você conhece, confia e gosta dos FIIs, ter a maior parte da sua carteira em fundos listados, eu não vejo problema, tá? Agora, pensando em composição de carteira, que você colocou ali, que tem alguns percentuais em determinadas classes, eu não gosto de dividir a carteira entre renda fixa e renda variável. Não gosto de jeito nenhum, sabe por quê? Porque tem renda fixa que é muito arriscada e tem renda variável que é muito segura. Por exemplo, o fundo imobiliário, na minha concepção, é um investimento seguro. Tem fundo imobiliário arriscado e problemático? Tem. Mas dentro de uma análise criteriosa de quem conhece, de quem estuda, de quem analisa o mercado, na minha carteira só entram fundos imobiliários seguros. Então assim, eu mantenho quase 70% do meu dinheiro investido, do meu patrimônio, em ativos que eu considero seguro. Inclusive, tem uma fatia de fundo imobiliário aqui. Inclusive, tem uma parte aqui de reserva de emergência. Tem parte de renda fixa, 70%. 30% são em ativos um pouco mais arriscados que podem render mais no longo prazo. Aqui eu estou falando de ações, investimentos em dólar ou mesmo criptomoedas, tá? Pelo menos essa é uma concepção que eu acho interessante. E mais uma vez eu faço convite para você fazer parte aqui da nossa maratona da liberdade financeira. Vai ter uma série de vídeos, né? A gente vai te avisar por e-mail, vai te avisar por WhatsApp. Provavelmente a gente vai ter algumas lives. Se cadastre para você ficar sabendo o dia, a hora que esses conteúdos vêm para o ar, tá bom? Conto contigo e você pode contar comigo também. Um abraço e até mais.